Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Encontro Espírita. Hoje estamos finalizando o livro Respostas da Vida. Olha só que legal, gente. Deixa eu fixar aqui o comentário e vou chamando daqui a pouquinho o pessoal que está acostumado a ouvir. Deixa eu ver se tem de repente alguém aqui interessado em ouvir uma palavra. Quem sabe? Esperar o nosso convidado também chegar logo mais. Carol, boa noite, seja bem-vinda. Carol bate ponto na minha live, é sempre a primeira e aqui também. Está sempre atenta ao horário. Boa noite, Vitor chegou já, que bom. Aloísio também, boa noite, Aloísio. Tô te chamando já, Vitor. Lindalva Marinho, boa noite, seja bem-vinda aqui ao Encontro Espírita. Boa Oi, noite, boa noite. tudo bom? Tô bem, e você? Tudo bem também, graças a Deus. Muito bom ter você aqui com a gente, viu? Igualmente. Esse dia tão especial, né? A gente acabando o livro hoje, capítulo 40, e eu acho que você é um bom representante, assim, porque você está sempre ouvindo as nossas lives, está sempre nos comentários, e também começou as suas lives, né? Nesse meio do caminho. Então, se apresenta aqui, por favor, para o pessoal que está chegando, para quem não te conhece, e fala também um pouquinho das suas lives, né? Para quem não me conhece, meu nome é Vitor. Eu tô falando aqui do perfil Grupo Coração de Luz, que é o grupo, o nosso grupo, né, lá da... Somos um grupo de amigos do Centro Espírita que eu frequento, e esse grupo, ele surgiu já há alguns anos, com a ideia de levar um pouco de arte para o Centro Espírita. Tinha bastante palestra, né, na casa que eu frequento, palestra às quartas, às quintas, aos sábados, mas a gente sentia a falta da arte em si. E a princípio eu não fazia parte do grupo. Hum, O grupo era o que está hoje, né? Eram os outros três que estão hoje aqui em São Paulo, né? sua irmã e os outros dois, então. Isso. É minha irmã, né, a Bruna, a Marcelina e o Sérgio do violão. Uhum. E tinha mais uma pessoa que não está mais de forma nenhuma no grupo, mas é nossa amiga próxima ainda. E aí eles decidiram se juntar, conversaram com o dirigente, e ele falou, olha, se juntem, façam uma música e apresentem para mim, a gente conversa depois. E aí eles começaram, e eu assisti desde a primeira apresentação, né? Eles estavam cantando e eu estava lá assistindo. E naquilo sempre mexeu comigo, né? Eu queria participar daquilo. E aí eu conversava com o dirigente, ele falou, ficava, calma que vai chegar a hora, calma que vai chegar a hora. Até que um dia, alguns meses depois que o grupo tinha sido criado, o nosso trabalho, né, esse grupo, algumas postagens vocês devem ter visto. Tem nós quatro aqui de São Paulo, mas tem algumas fotos que tem outras pessoas, né? Chegamos a ter Hum, 8 membros. É olha, que a nossa casa, ela participa de uns trabalhos no interior, numa área bem rural, bem distante, né? Mas ainda em São Paulo. E aí tem 3 pessoas do Centro Espírita de lá que fazem parte. Então, numa dessas idas até essa cidade, faltou alguns dos integrantes e estava sem voz, né, para cantar. Aí eles falaram, bom, o Vitor está assistindo desde as primeiras apresentações, eles devem saber as músicas de cabeça. Vamos chamar ele. E aí eu caí de paraquedas no grupo. Fui pego de surpresa. E aí, desde então, nós estamos aí. E agora, na pandemia, estava fazendo muito falta pra gente, porque uhum, a gente estava no centro, assim, uns 4 a 5 dias na semana. E aí, de repente, não tá mais nenhum. uhum. Aí deram a ideia da gente começar, como começou aquela live dos artistas e tal, na TV, deram a ideia da gente fazer. Eu falei, né? O grupo conversou, nós decidimos fazer.
E desde então a gente começou tentando tomar o máximo de cuidado, né, por conta do isolamento. Então, às vezes as pessoas pedem, faz mais lives de música e tal, mas para fazer a live de música, precisa encontrar uma boa parte. Uhum, Então a é gente verdade. encontra o mínimo possível, ensaia o mínimo possível, para a gente minimizar as chances, né, de se expor ao risco. E aí a gente vai fazendo o que dá. Então a gente se apresenta com um evangelho musical uma vez por mês, né? A gente se Uhum. encontra a cada 15 dias, num encontro ensaia, no outro apresenta. Então, uma vez por mês a gente apresenta, e aos domingos, influenciado por vocês, que eu comecei a assistir a live de você, do Aloysio, do Anderson, da Babi, e isso começou a me fazer muito bem, no momento que eu não estava muito bem. Uhum. E aí eu pensei, porque nessa pandemia eu meio que perdi o controle de muita coisa. Uhum. Então, depois de tanto pensar, eu não estava mais me sentindo apto a falar em público, a cantar, porque eu falei, eu não estou praticando aquilo que eu aprendi, né? E aí eu falei, acho que eu não tenho que fazer uma live, né? Falar coisa que eu não estou fazendo. Mas aí que algo me disse assim que era por isso mesmo que eu tinha que começar a fazer, né? Por isso mesmo que eu tinha que começar a estudar de novo, né? E ter contato mais próximo e não só assistir as pessoas, porque quando a gente procura transmitir algo, a gente aprende mais, né? E aí, Puxa a gente de volta, né, Vitor? Você fala, não, eu tenho que fazer a live, eu vou falar isso, então eu preciso também me policiar, né? Eu não, puxa uma responsabilidade pra gente, né? Quando sai da nossa boca, você fala, nossa, mas eu falei isso domingo passado, e olha o que eu tô fazendo. É bom, né? Que a gente não exatamente. consegue também, né? Fazer tudo que fala, não, acho que não tem ninguém nessa evolução aqui, não, fica tranquilo. E é isso, aí eu comecei o evangelho aos domingos, agora, todo domingo às 20 horas, a gente está por aqui. Eu sempre assisto depois, né, seu vídeo do Evangelho, porque eu tô fazendo o meu em casa, que meu filho tá Uhum, dormindo mais cedo, né, por conta de escola, voltando rotina, então eu tive que puxar o nosso Evangelho para as 8. Mas uhum. é um trabalho excelente, é muito gostoso ver você falando, e o livro também que você está fazendo é muito bom, né, e de maneira mais simples, assim, para estudar também. Acho que tem live para todos os gostos, né, e isso que é bom, É, essa pluralidade. eu escolhi o alicerce porque a gente já faz o evangelho em casa com alicerce há muito tempo. Mas no nosso convívio lá no centro espírita mesmo, a gente se deparou com essa dificuldade das pessoas entender o evangelho, né? Por conta Uhum. das palavras e tal. Então eu falei, bom, já que a gente encontrou esse caminho alternativo que facilita bastante, então vou trazer essa ferramenta, né? Talvez ajude alguém. Não, com certeza. Eu não conhecia. Eu não conhecia. E é bom, né, a gente saber, assim, que tem mais informações. Até minha mãe mesmo, que começou a ler o Evangelho, muitas vezes ela faz Evangelho no lar sozinha e ela não entende muito bem. Uhum. Aí eu falo, mãe, peraí, o que caiu? Aí eu tento também, né, com um pouquinho mais que eu sei, né, só um pouquinho mesmo, mas a gente vai ali e fala, olha, eu acho que é nesse caminho, eu acho que é desse jeito, né, mas é bom ter uma base, assim, né, para estudar mais. Uhum. E aí, vamos para o nosso texto aqui. Vamos. Estudou bastante. Tudo bem, mas eu estou me sentindo como se fosse a primeira vez que eu fosse falar. Mas a live assim, você nunca fez, né? Porque com a sua Uhum. irmã você fez do lado, né, Cata? Você divide tela, que nem com meu Uhum. filho, né? Que eu faço, divide tela. É diferente mesmo, né? É como se, assim, nós com o Evangelho Musical, nós fizemos durante bons anos na nossa casa. O ano passado só que a gente decidiu sair da casa e apresentar em outras casas. Então, a sensação que eu tenho é essa da primeira apresentação numa casa diferente, que eu não conheço ninguém, que eu, ai meu É Deus. isso que eu ia te perguntar. Vocês apresentam em outras casas, então, também, né? Se apresentavam Nós começamos presencialmente. a gente começou E no ano passado. E aí tinha até para o final do ano passado, começo desse ano, tinha algumas já agendadas. Mas aí por que conta da pandemia legal. não deu, né?
Que bairro que vocês estão em São Paulo? De que bairro você é? Eu sou da Zona Norte, né, perto da Vila Uhum, Guilherme, mas uhum. o centro que a gente frequenta é lá no Belenzinho, na Zona Leste. Ah, que Pertinho de legal. você. É pertinho daqui, não é longe não. Que legal, né? É bom saber que, mesmo assim, no meu centro tem um grupo de coral, né? E são todos senhorzinhos, é uma gracinha de ouvir. Mas de fora, assim, eu nunca vi, assim, apresentações de fora, né, lá. E às vezes é Uhum. bom você ter esses contatos também, né? Vale a pena. Estamos Vamos aí. então para o nosso texto. O pessoal vai Uhum. entrando aí aos poucos. Essa live eu já falei que é horário nobre das lives, que é aquele horário que você anda aqui no Instagram, tem umas 10 lives ao mesmo tempo, você nem acha o encontro direito. É. E eu Mas ainda vamos demorei seguir. para aparecer o encontro para mim. Eu falei, ué, É que eu falei, vou 8h15 certinho. Aí eu entrei, aí, né, acho que até chamar, ele demora um pouco mesmo. Mas, ó, uhum. vamos começar aqui, a gente vai discutindo. É um texto muito interessante, né? Respostas de Deus. O texto Sim. hoje. Vamos aos pouquinhos, o que, que você acha? Porque se a gente parar em cada linha, a gente fica até 5 da manhã aqui. Eu tinha pensado nisso, porque cada linha é um tópico, né? Exatamente, ó, porque são 3, 4, 3, 6, 9, 12. Tem quase umas 30 linhas, né? Cada tópico, Uhum. mais ou menos. E Sim, a Luísa falando que eu vou entrar no coral para começar a cantar nas nossas lives. Vou não, eu tenho um problema, um nódulozinho na corda vocal que eu não posso cantar não. caramba. Eu fico rouca. Se eu falo muito, eu fico rouca. E aí eu tô sempre Entendi. meio rouca, né? Porque eu falo bastante. Mas cantar, e pra mim já. Mas eu gosto de cantar, eu gosto bastante de ouvir também, né? Uhum. E é muito bom, né? Música é a melhor maneira de a gente expressar, né? Às vezes uma música toca muito mais o coração do que um texto, do que uma leitura. Exato. Tem uma história. Vamos lá, então? Você começa Uhum. lendo pra gente? Bom, sim. Respostas de Deus. Eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação. A gente vai até onde? Ah, vamos até aí. Tá. Vamos fazer 4 linhas, a cada 4 linhas, que aí a gente vai falando. Uhum. Pode comentar aí, pode Tá. falar que eu não quero te atrapalhar, que às vezes você pensou numa coisa e eu falo também, né? Pode falar primeiro, sempre. Vou só repetir, né? Porque como eu interrompi e fiz uma pergunta, então, eis algumas das respostas de Deus nos fundamentos da vida, através da misericórdia perfeita. O bem ao mal, amor ao ódio, luz às trevas, equilíbrio à perturbação. Então, uma das coisas que eu achei mais interessante é que para tudo tem uma resposta, né? Para tudo tem uma solução, na verdade. Não sei se a palavra exata que eu buscava era resposta, mas eu penso em solução também. Uhum, Porque às vezes a gente está em algumas situações em que a gente não vê saída, não vê para onde fugir, não vê a solução, mas sempre tem, né? Deus está presente o tempo todo e tudo tem uma solução. Inclusive na doutrina espírita, uma das coisas que me encanta, né, que eu, apesar de ter nascido espírita, eu fiquei muito tempo longe da casa. E eu comecei os estudos alguns anos atrás. E o que me chamou muita atenção é que no espiritismo tudo tem resposta, né? E tudo tem um porquê, uma razão, um motivo, nada é aleatório. E para todas as perguntas que a gente se faz, né, para todas as indagações, para todos os problemas que a gente tem, o amor é sempre uma resposta, né? Eu tentei resumir em alguma outra situação ou palavra, mas
O amor, ele está presente em tudo. Se eu falar de paciência, eu estou falando de amor. Se eu falar de perdão, eu estou falando de amor. Se eu falar de tolerância, eu estou falando de amor. Respeito é amor. Então, quando ele coloca, né, levar o bem ao mal, todos nós somos capazes de levar o bem. E o bem, né, o ato da bondade, seja você fazer alguma coisa lá com as suas mãos, seja você direcionar uma prece, seja você desejar o bem para alguém, a gente sempre pode fazer o bem em alguma, seja qualquer a situação. Se a gente está lá, materialmente eu não posso fazer nada, mentalmente eu sempre posso contribuir. Né? E a mesma coisa, com amor ao ódio, a gente, quando tem uma situação, nós podemos ser um pouco mais de lenha na fogueira ou abrandar nesse calor que surge. Equilíbrio, a perturbação. Então, novamente, às vezes tem alguma coisa acontecendo, alguém vem falar mal de alguém, que você falou bastante disso nas suas lives na hora do almoço, né? Essas semanas. Você fala em várias lives, né, sobre isso. Mas às vezes vem pessoas. Não vou falar que elas vêm falar mal, porque espírita, eu brinco que espírita não fala mal, espírita desabafa. Então as pessoas vêm desabafar com a gente. E aí, elas estão num certo desequilíbrio, elas sofreram alguma coisa ali que eles não estão equilibradas. A gente pode fazer parte da solução daquilo ou parte do problema, né? E para fazer parte da solução, a gente precisa um pouco de amor. Amor até com aquele que errou, né? Com ela e tudo mais. E então é sempre a gente levar o amor conosco nas nossas atitudes, pensamentos, né? Nas nossas orações. Oh, com certeza. Eu fiquei muito pensando assim, Vitor, na questão assim, né? O bem ao mal. Então, o mal, ele sempre vai acontecer, sempre vai estar aqui, né? A gente está numa, acho que eu falei hoje também, a gente está numa condição que o mal, ele sempre vai estar nos rondando. Então, vão ter crimes, vão ter situações ruins acontecendo, notícias ruins, corrupção, tudo aquilo que vai mexer ali com a gente que está tentando se melhorar, está tentando ali não ficar tão irritado, né? E aí, quando a gente pensa nisso, quando a gente vê que está tudo errado lá fora, muitas vezes a gente desanima. Então a gente fala assim, nossa, já que está tudo errado mesmo, eu não vou fazer minha parte, eu desanimo, cruzo os braços. Muita gente, né, entra mesmo numa onda de desânimo, de depressão, e não dá vontade mais nem de se relacionar com outras pessoas, né? Isso acontece muito, porque a gente acaba sendo afetado. E aí, quando a gente vê tudo lá fora, é o contrário. Aí que é o chamado para a gente fazer mais. É aí que é o chamado para a gente realmente entender que tem que trabalhar no bem. Tem que fazer, tem tudo lá fora acontecendo, tem muita coisa errada acontecendo, o governo, sei lá quem, a prefeitura, poderia ajudar? Poderia, mas o que você está fazendo? Se você vê um mendigo na rua, uma pessoa pedindo, uma pessoa precisando de comida, você vai fazer o quê? Você tem que fazer o bem, tem que fazer aquilo que seu coração, né, sente que você deve fazer. E aí a gente vê, né, que a gente espera muitas vezes que uma pessoa que está passando numa aflição vem e pede ajuda a Deus, e Deus vem através dessas pessoas também para fazer o bem. Então é a maneira, né, que é a melhor maneira de se pagar pelo mal, é fazer o bem. Amor ao ódio, a mesma coisa, eu pensei quando a gente vê esses romances do Emmanuel, né, essas coisas lá de antigamente, que o pessoal vingava um ou outro e ficava arquitetando aqueles planos, né? A pessoa me fez mal, então vou fazer ela sofrer. E tem a vingança, envenena, né? Aquelas coisas horríveis que tinham lá, maledicência o tempo todo. E a gente vê que esse não é o caminho. Quando alguém fala mal da gente ou tá caluniando, simplesmente é porque a pessoa não é sua amiga mesmo. Ela não quer o seu bem. E a gente não tem que dar ouvido para isso, né? E a melhor coisa, o que a gente tem para fazer? Uma oração, desejar o bem para ela, sentir que de repente ela não está no momento mesmo e se afastar, né? E quando tiver oportunidade, trazer uma ajuda, né? Trazer essa luz aí, pessoas, né, nas trevas, em perturbação. Muitas vezes a gente vê pessoas assim, e o que a gente faz? A gente se afasta.
Falar, não, ela está precisando de um tempo, e muitas vezes ela não está precisando de um tempo, ela está precisando de alguém que te pergunte como ela está. Né, Sim. que dê um bom dia, que mande alguma coisa engraçada, que pergunte, que fale sobre outra coisa que ela gosta, e é o que nos traz, né, o convívio em sociedade. Quando a gente percebe um amigo assim, uma pessoa muito próxima assim, aí que a gente tem que se esforçar para ir atrás da pessoa, para saber se ela está bem, fazer orações sem que ela saiba, né, desejar coisas boas, e assim o equilíbrio ele vai voltando, que nesse momento, né, que a gente está vivendo com os centros, com as casas espíritas fechadas, muitas vezes o que trazia o nosso equilíbrio quando nós não estávamos bem era o tratamento. Então você não está bem, você vai faz uma entrevista lá, uma orientação e passa no tratamento. Vai lá fazer, isso vai restabelecendo, vai ajudando a gente a se equilibrar. Né? E sem essa opção, né? Hoje, pelo menos o meu centro está fazendo passes à distância para alguns casos, e está atendendo presencial, mas acho que é só passe à distância. E aí Uhum. todo mundo, acho que encontrava esse equilíbrio dessa maneira, ficou também um pouco perdido, né? E Sim. aí que a gente precisa mesmo, né, falar um com o outro, porque tá todo mundo tão trancado em casa e ninguém se fala. E, e como que a gente pode, né, fazer isso? Então, as lives ajudaram, né, Vitor? As lives ajudaram bastante em relação a isso. Eu E vou continuar principalmente. aqui, tá? Aí a gente pausa. Quer falar? Pode falar. Não, é só com relação às lives, principalmente quando eu comecei a fazer, quando eu comecei a assistir vocês, eu comecei a meio que despertar de novo. Agora, quando eu comecei a fazer, eu comecei a perceber a mudança em mim. Eu voltei a ter o contato de verdade. Não era alguém ali falando, eu estava falando. Então, eu sou responsável por isso que eu estou falando e fazendo de hoje em diante, né? Então, ajudaram bastante. É, a gente dá abertura, né? Quando a gente se desequilibra, a gente sempre dá abertura para essas influências. E às vezes é difícil de sair dessa onda de perturbação. Eu fico muito, muito, muito feliz em poder ter contribuído um pouquinho aí. Com Pra, certeza. né, tocado um pouquinho ali seu coração, tocado o coração de outras pessoas, porque aqui esse é o intuito. Esse é o intuito das páginas nossas, do Encontro Espírita, é a gente sim espalhar essa semente do bem, é cada um faz do seu jeitinho, da sua maneira, e vai ali tocando o coração dos outros. E esse é o objetivo das lives. Eu fico muito feliz de ouvir isso, de verdade. A Babi também, show de coração. É, todos nós ficamos. Tenho certeza que eu estou falando pelo grupo. Vou continuar aqui, tá bom? Socorro à necessidade, né? O pessoal que for entrando, a pessoa entrou, saiu. Então tá bom. Eu já ia falar alguma coisa, mas a pessoa saiu. Camila entrou, bem-vinda, Camila, boa noite. Socorro à necessidade, trabalho à inércia, alegria à tristeza, esquecimento às ofensas. Pode falar. Essa parte do trabalho, ela me chamou a atenção para uma fala, né? Não sei exatamente de quem, eu nunca lembro de quem que são as falas, eu decoro a essência. Isso que importa. Que fala assim, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Não basta, uma vez eu ouvi de uma pessoa próxima, assim, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal nenhum. Ponto. E eu entendo, né, essa colocação, mas é como lá no centro que eu frequento, de vez em quando, as entidades, né, os espíritos falam, conversam um pouco com a gente, dão umas orientações, e eles falam que a gente mais ouve aqui, as pessoas, eu não roubei, eu não matei, eu não, sabe? Mas isso não é fazer mais que obrigação. E o que a gente está fazendo para contribuir com algo? Né? Estar vivo aqui existindo não é mérito nosso. Isso é misericórdia divina. Agora, o que eu estou fazendo para retribuir essa oportunidade maravilhosa que eu estou tendo? Né? Então, a questão do trabalho é algo que a gente puxa bastante. Inclusive, tem uma música lá do grupo que é uma música católica famosa, que a gente trocou uma das palavras da música, que é confessando, trocamos por trabalhando. Porque tudo bem confessar, assumir o erro, mas se eu apenas ficar assumindo e rezando e tudo mais e não colocar a mão na massa, né, não produzir algo,
né? A fé sem obras é morta, se eu não me engano, foi Tiago que falou isso, né? Alguma coisa assim. Então, o trabalho me chama muito a atenção. Em todos esses tópicos são oportunidades de trabalho, né? A gente acha que trabalho tem que se vestir de branco e ficar lá numa casa, seja espírita, seja católica, seja qual for, ou preciso visitar um orfanato, tal. Às vezes o trabalho está do nosso lado, né? A pessoa que mora com a gente, que trabalha com a gente, que estuda com a gente, elas nos proporcionam, como que fugiu a palavra, oportunidade de trabalho. Como, por exemplo, Uhum. socorro à necessidade. Você comentou agora há pouco sobre perguntar se a pessoa está bem e tudo mais, né? Eu vou falar rapidinho um caso que aconteceu comigo faz pouco, foram meses antes da pandemia, se eu não me engano foi 2019, na verdade. E tem uma pessoa que eu conheci há muitos anos atrás, mas sabe quando a gente perde contato sem ter brigado? A gente só perdeu contato, mas estava Uhum. ali no Instagram, né? Normal. Sim. Um belo dia, essa pessoa postou um meme, mas era um meme depressivo que falava sobre vontade de tirar a vida. Hum. Aí te acendeu o alerta já, né? Eu olhei para aquilo e sabe quando é automático? Você não pensa? Eu só perguntei: esse meme é sério? E eu não falava com essa pessoa há pelo menos 3, 4 anos. E aí ela respondeu meio que sim. Aí eu perguntei: você quer conversar? Aí ela falou: quero, posso? Ai. E aí a gente começou a conversar. E essa pessoa estava muito mal. Ela estava envolvida com drogas, ela estava envolvida com uma série de coisas. E hoje, ela, graças, assim, não foi, eu falo que não fui eu. Eu apenas estava atento e fui um veículo, né? Fui uma Sim. ferramenta. Uhum. Mas conversei, levei ela lá no centro, que ela é da Umbanda, né? Mas eu Uhum. falei, tudo bem, mas vamos conversar com alguém, porque lá não tinha com quem ela conversar. Então, vamos lá no meu centro, conversa com o pessoal, passa no tratamento, aí passou um trabalho de cura. Eu sei que eu não sei mais quanto tempo, só que está livre das drogas e muito melhor de vida, de saúde, de autoestima e tudo, já há muito tempo. Então, tudo bem, a gente posta lá Setembro Amarelo, vamos participar das campanhas, postar hashtag, mas É, mas não é isso, né? Esse não é o objetivo, né? Você vê que é mais, é o que você fez foi o certo. assim, eu não. Parabéns, viu, pela Hoje atitude e por ter dado ouvido também, né? Porque você poderia falar, ai, não, que preguiça, não vou perguntar, não, nem tenho contato. Parabéns mesmo. eu falo assim, eu não sei, eu não sinto que precisem me dar parabéns porque eu não conheço outra forma de reagir a isso. Então, para mim é algo Uhum. natural. O normal seria Sim, que as pessoas fizessem. E eu, na época, eu não tinha um carinho especial por essa pessoa. Hoje eu tenho, hoje é um amigo querido, mas na época não tinha. Então é aquela coisa de não escolher também para quem a gente vai fazer o bem. E a gente, qualquer momento, as oportunidades estão aparecendo. É só a gente aproveitar. Como nos próximos que você já leu, eu só vou comentar rapidamente, então. Para uhum. levar alegria à tristeza, esquecimento das ofensas é um pouquinho mais difícil. Mas alegria, Aí já é um outro ponto. mas assim, são oportunidades que a gente tem o tempo todo. Mas o caso que você contou, Vitor, você falou do socorro à necessidade, mas até mesmo eu vejo muito isso no ponto também do trabalho à inércia, porque você poderia ter passado aquela figurinha, né, rolado e deixado ir. E Uhum. deixado ir, um tempo atrás você poderia descobrir sobre a pessoa, a situação que ela estava, sei lá o que seria, né? E que oportunidade de trabalho que você teve e conseguiu agir, né? Conseguiu atuar. E a inércia eu acho que é a pior coisa mesmo que possa acontecer em relação ao tempo que a gente tem aqui, né? Porque é muito valioso cada minuto que a gente tem, a gente não pode desperdiçar oportunidades de fazer o bem, não pode, né, ficar se deixar levar mesmo pela estagnação, por não fazer nada.
Então, Uhum. muito, muito legal mesmo, assim, o meu parabéns, até não leve por outro lado, mas é realmente pela atitude, porque as pessoas simplesmente, né, que redes sociais e tudo mais, as pessoas não prestam atenção, não é nem por mal, mas elas acabam entrando tão no modo automático que às vezes não percebem um pequeno sinal. E quando a gente fala de suicídio, são esses pequenos sinais que aparecem, que aí uma pessoa está atenta e pode evitar coisas muito piores, né? Ou um sinal de depressão, ou algumas outras coisas. Então, com certeza você foi sim intuído para falar com ela e conseguiu, né? Que bom, que bom. Pode continuar aí se quiser. Esquecimento das ofensas, quer comentar? Olha, a gente não tem como fugir. Pode ser fácil para uns, difícil para outros, a gente tenta escapar, a gente tenta fazer qualquer coisa, mas não tem como fugir. A gente tem que aprender a passar por essa liçãozinha do perdão, que é muito importante, é uma das formas do amor. Então, e como eu falei na minha live retrasada, no domingo retrasado, no começo é difícil e a gente não sabe muito bem como fazer. É uma das tarefas que a gente não sabe às vezes como fazer, mas a gente precisa estar disposto. Então, acima do conseguir, a gente precisa querer, a gente precisa desejar. Quando eu coloquei na minha cabeça, falei assim, Deus, eu não sei como, porque eu não consigo de verdade hoje perdoar essa pessoa. Mas eu não quero morrer com isso. Eu quero conseguir nessa vida solucionar esse ponto. Então, de alguma forma, me ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. E eu pedia isso nas minhas orações. Então, por mais que eu não conseguisse, eu estava disposto a conseguir de alguma forma, não sabia como ainda. E aí Deus vai mexendo nos pauzinhos, vai encaminhando as coisas, treinando a gente aos poucos para que a gente consiga esse ato um pouco maior, né? Então, mas aí vem uma outra coisa maior e a gente tem que treinar um pouco mais. Não, eu acho que é um exercício, é uma prática diária, né? É igual aqueles pensamentos que vêm na nossa cabeça muitas vezes, né? E a gente tem que afastar. Então, quando você lembra da pessoa e de repente vem uma mágoa, um ressentimento, você tem que lembrar, tem que orar, pedindo para que, né, a gente consiga entender o momento da pessoa e que muitas vezes ela não fez porque ela quis, não fez por intenção, mas porque era assim mesmo que era o jeito dela, né? Que O ela melhor não que ela pôde tinha fazer no momento. não tinha muito o que fazer ali, né? A gente às vezes cria uma expectativa e cria uma imagem das pessoas e a gente se decepciona em cima daquela expectativa que a gente criou, não da pessoa, Uhum. né? Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado em relação a isso, porque a gente não pode deixar se abalar, né? A gente tem que estar aqui para dizer coisas boas, pensar coisas boas e afastar. Vamos ter um pensamento mais positivo e mais otimista, né? E a pessoa um dia vai chegar no momento que ela vai perceber que ela foi rude, que ela foi ríspida, que ela poderia ter falado de uma outra maneira, né? E a vida vai mostrando também, porque muitas vezes as pessoas que são assim, elas acabam também sendo ofendidas por outras. E aí elas veem que elas fazem igual ou muito parecido, né? E aí que começa a colocar a mão na consciência. Então, cada coisa no seu tempo, né? Não tem jeito. Uhum. Vou continuar aqui, né? Sou eu agora. Coragem ao desânimo, fé à descrença, paz à discórdia, renovação ao desgaste. Novamente, são sempre oportunidades que a gente tem o tempo todo nessa questão da discórdia, na questão da descrença, do desgaste. A gente tem oportunidade de levar essa paz, a esperança, a fé, a renovação por onde a gente passa. A gente tem a oportunidade, a gente tem o conhecimento, a gente estuda, a gente só que precisa querer, precisa
muitas vezes, né, um dos itens, a gente precisa ter coragem, né? Porque às vezes a gente vai falar, a pessoa, como eu já ouvi, você vai falar de alguma coisa, eu não acredito nisso, eu não quero saber disso, né? Um tempo atrás, aí, na época da eleição em 2018, um monte de amigos meus, e eu também não estava bem, mas um monte de amigos meus vieram falar comigo. E eu não estava bem, mas é instintivo, eu precisava fazer alguma coisa. E então eu tive que eu ser mais racional e eu buscar tudo aquilo que eu já aprendi para falar para eles algo que eles não queriam ouvir, porque eles queriam desabafar comigo para trocar figurinha e continuar falando mal. E aí eu tive que Uhum. falar, não, eu não estava sentindo assim, mas eu tinha que pensar assim e falar, olha por esse outro ângulo, olha desse outro jeito. E eu ouvi alguns nãos, né, mas muitas dessas pessoas conseguiram se acalmar. Elas conseguiram refletir. Então, acho que tem algum lugar do Evangelho que fala sobre isso, até mesmo para praticar o bem, até mesmo para você seguir o caminho de Jesus, a gente precisa ter coragem, porque não é um caminho fácil, né? Não é cheio de pétalas de rosas. A gente precisa, são amigos que eu já ouvi pessoas me ridicularizando porque, sei lá, eu não quero sair para beber, eu não quero ir para balada. Falaram uma vez, nossa, você vai virar o Buda desse jeito. Eu dei risada, falei, tomara que um dia eu chegue perto. A gente ouve o tempo todo das pessoas que falam, mas você está aqui, você tem que viver a matéria. Eu falei, sim, mas nem tudo me convém, eu já não quero mais algumas coisas. E só que durante muito tempo eu tinha vergonha de falar, né? Uhum. Que eu tinha vergonha de falar de Deus, de Jesus para as pessoas que eu conheço. Eu tinha vergonha de coisas bestas que inspiram o bem, que fazem o bem. E quando na verdade eu falo, gente, mas as pessoas não têm vergonha de xingar em público, de postar uma ofensa. É, é verdade. Um exemplo besta, eu tinha vergonha de postar que eu estava tomando um suco detox. As pessoas não têm vergonha de colocar que elas estão tomando entorpecentes fortíssimos. Postar fazendo selfie. Então, qual que é o problema de eu postar? Isso é um exemplo besta, mas qual é o problema de eu colocar o bem para fora? Né, e falar um pouco mais do bem. Então eu tive que buscar essa coragem até mesmo para praticar o bem, de falar, olha, eu não vou na sua festa de aniversário porque eu vou estar num trabalho. Então, e ouvir o que tiver que ouvir, e deixa a pessoa, vai ter o tempo dela de entender. Mas para Uhum. quê? Para não perder as oportunidades, né? A oportunidade da fé, porque quantas pessoas ali necessitadas dessa esperança, desse pontinho de luz, por menor que seja, não estava ali dependendo da gente, né? Quantas pessoas a gente pode ajudar nesse ímpeto porque bons nós não somos ainda, mas esse ímpeto, esse lapso de bondade, né? Então, é preciso coragem também para você tomar a frente de alguma coisa e não desistir depois no caminho, né? Dadas as tentações e os problemas da vida. Então, Uhum. aí eu falo demais. E isso inspira outras pessoas, né? Isso que é o melhor. Porque quando ter coragem nesse ponto é você também, sabe, se despir daquela capa, né, das nossas condições sociais, posições, e muitas vezes é a gente se expor, é a gente se colocar numa posição de frágil ali mesmo. E muitas vezes, igual você falou, é ouvir as pessoas falando, criticando, e a gente tem que ter uma certeza muito grande dentro da gente que a gente está no caminho certo para ouvir isso e não se abalar, né? E aí a Uhum. gente fala de Jesus, e Jesus era exatamente isso. Jesus, é claro, é um espírito numa sua máxima evolução aqui na Terra, mas ele veio já com essa certeza, com uma certeza muito grande dessa conexão com Deus e daquilo que ele precisava fazer. Ele não tinha dúvidas. Não é igual a Uhum. gente que às vezes fala, eu vou fazer uma live, eu vou abrir o evangelho. Aí daqui a pouco você está com dúvida se está fazendo certo, você está com dúvida se é isso mesmo o caminho, né? A gente é cheio de dúvidas e certezas, e aí alguém chama, né, para uma festa, chama e fala, eu vou ou eu não vou, né? E a gente muitas vezes falta mesmo
esse foco, a gente ter um objetivo, a gente ser uma pessoa determinada com as nossas coisas, aquilo que a gente pensa, os nossos princípios, os nossos valores, de modo que se o outro brincar que você vai virar Buda, vai virar pastor, vai virar sei lá o quê, você vai dar risada, porque fala, não atinge, né? Só que a Uhum. gente se atinge muito. A gente não está ainda nesse nível de evolução no de Jesus que veio aqui, escutou e falou, não, é só uma passagem, eu estou aqui com esse objetivo, com essa missão, e eu preciso fazer esse trabalho, eu sei que vai dar ruim, né? e, e aí eu vou seguir aqui e vamos dar continuidade de um jeito ou do outro. Então ele já tinha essa visão. E a Uhum. gente não tem, a gente não sabe nem para que a gente veio aqui. Às vezes a gente está buscando, né, o trabalho de caridade, a gente está buscando lá fora ajudar famílias carentes, distribuir sopa, não sei o que, vou fazer o bem, e aí você descobre não, que a sua maior missão era dentro da sua casa, com uma mãe, com um pai, com um irmão, que você Exatamente. veio para isso, né? Claro, para se melhorar também, porque ninguém aqui é um espírito nesse nível de só vir em renúncia a tudo e pronto, mas às vezes a maior missão que a gente tem são com essas pessoas. E Uhum. aí a gente está virando as costas, né? Acontecendo essas ofensas, essas mágoas, não perdoando quem precisa trabalhar e fazendo o bem de outro modo. Ah, é válido? Sim, fazer o bem, trabalhar é sempre válido. Mas o que você se propôs aqui a fazer, você está fazendo? Não, não estou. Então, é algo a se Exatamente. pensar, né? E aí a gente acaba mesmo seguindo caminhos errados, a gente não tem tanta certeza, né? E essas páginas aqui, tantos livros que Chico deixou e o Evangelho, todas as obras de Kardec nos ajudam muito a botar os pezinhos de novo no chão, né? Manter o foco, pensar, olha, esse é o caminho mesmo, isso aqui tá certo, tem que seguir assim, porque a gente se deixar por nós mesmos e por influência dos outros que estão em outro momento da vida, né? Igual você falou, às vezes, muitas vezes é o que cada um dá importância e tudo bem. Cada um tem seu tempo. A gente também não tem que criticar o outro, né? Porque Uhum. fez essa escolha. Mas a gente tem que se preocupar com as nossas escolhas, Exatamente. né? Então é algo complicado, mas que é sempre praticando e treinando e tentando dia após dia não perder, né? Não Uhum. perder, não ter essa descrença que fala tanto aqui. E agora quem lê sou eu? Não lembro, mas pode Não ser. lembro também. Eu vou até o fim aqui, aí a gente depois vira a página, que a gente tem tempo para falar. Tá bom. Esperança ao desalento, recomeço ao fracasso, consolo ao sofrimento, justiça à crueldade, reparação aos erros, conhecimento à ignorância, bênção à maldição, amparo ao desvalimento, verdade à ilusão. É, uma das coisas que me fez refletir bastante nesse texto é que sim, são todas respostas, mas para a gente poder dar essa resposta, para a gente conseguir levar a esperança, a gente precisa ter a esperança. Para eu saber, para eu entender o recomeço, eu preciso passar pelo recomeço. Estudando as obras do Chico, então, lá na casa que eu frequento, a gente está sempre com uma codificação e uma obra do Chico em paralelo estudando, né? E numa das obras, se eu não me engano, foi Libertação. E o mentor que está ali instruindo o André Luiz e o grupo, né? Ele, em todo momento, em toda oportunidade, ele está se colocando no lugar do aflito, do espírito que ainda está na ignorância. Em momento nenhum se coloca no lugar de grandeza, e sim sempre se colocando no lugar de quem sofre. E aí, em algum momento ele diz assim, que ele já passou por aquilo, né? Que ele já esteve naquele lugar, então ele sabe como é.
Ele sabe como dói, ele sabe como é difícil, mas ele também conseguiu sair dali. E ele consegue, ele sabe como vencer aquilo. Então, essa vivência, né, essa experiência, ela é muito importante para o nosso aprendizado, porque só através dela a gente consegue ter a empatia de verdade. A gente consegue de verdade se colocar no lugar do outro. Por exemplo, eu, muito tempo atrás, dizia que só não emagrecia quem não quisesse, que depressão era besteira. Hoje eu tenho ansiedade, tenho depressão, tenho compulsão alimentar, né? Fiz terapia, já tive alta, mas ainda estou com tratamentos com remédios. Então, eu precisei passar para entender um pouco melhor essas pessoas, parar de julgar essas pessoas. Né? E estou sentindo na pele a dificuldade que elas sentiram enquanto eu estava julgando. Mesmo que eu não estivesse falando, eu estava pensando, mas eu estava julgando. Então, eu preciso vivenciar esse recomeço, eu preciso vivenciar essa esperança, buscar essa esperança, eu preciso, se eu quero levar o consolo para alguém, eu preciso aprender a me consolar, eu preciso aprender a vencer as minhas tristezas, as minhas dificuldades. Se eu quero falar de conhecimento, né, para alguém, eu preciso ter esse conhecimento, eu preciso estudar, eu preciso ser o exemplo. Né? Não na pretensão de ser exemplo, mas mais fazer do que falar. Jesus não escreveu nada, ele viveu tudo aquilo que ele falou. Então, a gente precisa viver tudo isso. Né? Então, são todos pontos, né, que são oportunidades para a gente, mas que a gente só vai conseguir colocar em prática depois de vivenciar tudo isso. Né? E um pontinho só que, novamente, assim como as ofensas eram um ponto para chamar a atenção, a parte da justiça à crueldade também é algo para a gente parar um pouquinho ali. Porque quando a gente pensa em justiça, é muito fácil, a linha entre justiça e vingança é muito tênue. Né? Então, a gente precisa entender a justiça, né? A justiça maior, a justiça de Deus, a justiça que muitas vezes está sendo feita quando nós estamos passando pela dificuldade. Como uma vez disseram para mim, não julgue essa pessoa, você não sabe o tamanho da sua dívida para com ela. E mesmo se você não tiver dívida, você não sabe o tamanho da sua necessidade de passar por isso para aprender algo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa questão da justiça, de não confundir ela É, com vingança. veio muito à minha cabeça agora quando a gente fala hoje que está tão comum a militância, né? Que a gente tem um caso de intolerância, não interessa qual seja a intolerância, mas hoje nós temos aqui a sociedade dividida dessa maneira, infelizmente por ignorância de muitos, ainda temos pessoas com esse tipo de pensamento, intolerantes, e por outro lado está nascendo esse movimento aí de militância que muitas vezes não prega o amor. Ele não vem na direção do amor, ele vem para disseminar mais ódio. Né? A gente está acompanhando aí as notícias, para quem acompanha, notícias não tão úteis, e a gente vê até onde isso pode chegar, até a ponto que vira também o que é uma intolerância prega o ódio, a militância também exagerada, ela pode pregar isso também. Quando ela veio no sentido de buscar os direitos, ela vem com o ideal de justiça. Uhum. Né? Ela vem por causa disso, por conta de igualdade, por ser sempre é uma classe da sociedade que está ali prejudicada de uma maneira que as pessoas não entendem. E ela vem com essa ideia, né? E aí eu falando, posso falar muito mais na posição do feminismo que a gente tem, que também muitas vezes há um radicalismo extremo, às vezes ofendendo outros homens, que não é necessário você defender o feminismo e falar mal de outros homens, você falar, né, que tudo é machista, tudo é ruim, e as coisas não são assim. É sempre igualdade, e as pessoas, elas perdem o ponto certo, né? É. Eu, na comunidade LGBT, eu vejo muito isso também. Inclusive, o ano passado, assim, infelizmente aconteceu naquela época dos atentados racistas e tal.
e as pessoas falando assim, não vou reproduzir as atrocidades que eles estavam Uhum. proferindo em prol de buscar a justiça, né? Justificando o desejo cruel em prol de uma justiça, que na verdade era vingança. E aí eu só comentei assim, gente, não se combate fogo com fogo, né? A gente, se a gente combater o fogo com fogo, a gente está sendo igual. E uma pessoa assim muito querida, mas muito querida, e eu ainda tenho esse carinho, né? A gente só não tem mais contato, me atacou com palavras, né? Falando que eu estava sendo, não é inocente, mas ignorante, porque as revoluções não tinham sido feitas com amor, que as revoluções não tinham sido feitas com paz, né? Que tinha violência envolvida de alguma forma, justificando aquele desejo de praticar a violência. E aí eu pensei comigo, foi justamente isso que levou os religiosos às cruzadas, né? Às guerras santas. E toda essa crítica que a gente tem em cima de algumas religiões, né? A gente que eu falo sociedade, né? Que criticam as religiões justamente porque usaram o nome de Deus para praticar crueldades e agora quer fazer a mesma coisa. Então, e isso num cenário que aconteceu específico do racismo, mas na comunidade LGBT, eu vejo muito isso, muita intolerância Uhum. ali dentro. E é meio difícil, às vezes, estar na contramão e falar, gente, calma, equilíbrio. E as pessoas, não, o que é equilíbrio? Ok. As pessoas acabam se segregando mais, né? Até dentro da própria comunidade acaba acontecendo a segregação. E, bom, são pessoas, né? Somos todos nós aqui com as nossas experiências, nossos traumas, nossas vivências. E às vezes a gente toma mesmo a direção errada, né? E para você também assumir que você está errado, né? Num determinado ponto ali, numa situação ali que você está numa comunidade defendendo um ponto e você percebe que está errado, também aí bate a questão do orgulho, né? A pessoa vai falar também que vou voltar atrás, né? Eu vou pegar mais leve, né? Já vim até aqui. Então é algo que a gente tem que trabalhar muito, né? Dentro da gente, para não errar o tom, né? Exatamente. Tentar não errar o tom. Vamos lá. Bom, Hum, pode terminar aí, agora fica à vontade, é toda sua aí. Que aí já são, eu não sei se esse encontro ele tá passando de 1 hora ou não, faltam sim. 7 minutos, mas pode ler até o final aí a gente vai falando. Você parou, na verdade, a ilusão, né? Eu parei, isso, aí vira a página aqui, não sei se você tá com a foto ou você tá com a Não, estou com mensagenzinha. texto. Ah, O então tá texto bom. corrido. É silêncio, próximo. Silêncio aos agravos, companhia à solidão, remédio à enfermidade e sempre mais vida aos processos da morte. Efetivamente, podemos afirmar que Deus está sempre ao nosso lado, mas, pelas respostas de Deus, nos campos da vida, ser-nos-á possível medir sempre as dimensões da nossa permanência pessoal ao lado de Deus. Tem bastante. Esse Aí texto é tem um riquíssimo. finalzinho, tem um bloquinho que só tem no livro, tá? Aí eu vou ler também, aí a gente pensa junto. Aceite as dificuldades e desafios da existência, porque, na maioria das circunstâncias, são respostas da providência divina aos nossos anseios de reajuste e sublimação. E é isso, né? Quando a gente pensa na. Eu tenho uma palestra amanhã que eu vou falar um pouquinho disso, até eu lembrei que eu estou decorando ela, que, que fala, né? Fala isso, que a nossa vida realmente a gente tem essa questão das prestações de contas, né? E a gente a todo momento, né? Nós temos débitos, temos aí resgates a fazer com os outros, e a gente tem que sempre lembrar, né, que tudo isso está baseado, sim, no mais amplo amor, na mais pura justiça divina, e que é para o nosso bem, é para a nossa reparação, é para nós seguirmos no caminho da luz, né? Sim. E
esse finalzinho, né, o final que eu ainda tenho aqui, que fala que Deus está sempre ao nosso lado, mas com essas respostas a gente consegue medir o quanto nós estamos ao lado de Deus. Então, de lá para cá, tá tudo certo. E daqui para lá, né? Como é que está a nossa proximidade com Deus, né? A nossa sintonia, né? A nossa vibração. Então, tem diversas. Eu sempre lembro de músicas, né? Porque tem diversas canções que falam exatamente disso, que fala que Deus estava aqui o tempo todo, né? Deus está ao nosso lado o tempo todo, procurando nos auxiliar, procurando nos ajudar em todos os momentos. A gente pensar assim, só nas dificuldades das provas da nossa vida. Não, nas coisas mínimas e simples também. No meu trabalho, se eu estou voltado para o bem, no meu trabalho vão surgir oportunidades de eu praticar o bem através do meu trabalho, através da minha atividade remunerada da matéria. Né? Isso o dirigente lá do centro falou para mim uma vez, porque eu sou designer gráfico, né? E ele me pediu uma vez para criar o logo, né, criar a marca do centro espírita lá do interior. E eu fiquei aflito porque eu não conseguia. E aí ele sempre falava para mim, pede para os nossos amigos espirituais te ajudarem. E isso aconteceu, né? Resumindo a história, isso aconteceu da forma mais inesperada possível e caiu de bandeja no meu colo. Eu só pus no papel. E aí eu comentei com ele. E ele falou, mas é assim mesmo. Falou, não é porque você não é médico que a espiritualidade não vai agir através de você. Você trabalha com arte, em algum momento, né, eles vão usar como ferramenta para ajudar alguém, mas você precisa querer, você precisa estar atento, você precisa estar disposto, né, estar nessa sintonia. Né? Então, você precisa estar um pouquinho mais próximo de Deus, né, como eles colocam aqui. Você precisa ter feito um checklist em algumas dessas respostas, né, para conseguir captar essa mensagem que eles querem te passar, uma solução para um problema que tá bom, pode parecer útil, mas às vezes é muito importante. Então, é muito importante esse trecho de quanto nós estamos próximos de Deus, né? Quanto nós estamos ligados a Ele. Sim, e tudo é útil, né? Então a gente fala da espiritualidade, não vai ajudar só os grandes médiuns, não, as pessoas que têm grandes missões, né? Lembrando que todos nós temos o nosso mentor espiritual, nós temos ali espíritos ao nosso lado, que provavelmente estão ligados, né, à sua área de trabalho, que te inspiraram para seguir esse caminho também. E a gente tem que tomar cuidado, né? Sempre com essa conexão com Deus, que muitas vezes ela é falha, né? Eu estava aqui pensando, você falando conexão e tudo mais, eu lembrei hoje a gente está no Wi-Fi, né? E muitas vezes a gente está na conexão lá na internet de escada, lembra lá? Que demorava para conectar, aí quando conectava o negócio caía. Né? A gente está mais ou menos lá na época da internet de escada ainda, fica lá, ficava chamando, e você ficava, dava uma volta. É a gente tentando se conectar, e quando ia o negócio ia devagar. Nossa, né? Meu Deus. Demorava. Ver vídeo, né? Ver vídeo naquela época não existia. Eu lembro, nossa. E olha só a evolução, né, que a gente teve aqui em termos de tecnologia e a gente também tem agora com o conhecimento, né? A Rô tá aqui lembrando que trouxe reflexão e lembrou da internet de escada. Eu também acabei lembrando. Não, a Rô acho que era bem novinha nessa época, né? Que a Rô é super nova. É tipo... baby. Aí a gente já era um pouquinho mais velhinho. Mas aí a gente, né? Mas é engraçado, porque eu lembrei da internet de escada, porque é bem isso mesmo, a gente fica tentando, dia após dia. Aos 5 anos de idade, Senhor, ela tinha 5 anos. E aí quando conectava, né, daquele jeito lá, e a gente achava que era o máximo, né? Vitor tá encerrando, por favor, faça suas considerações finais, 20 segundos para você.
Não, eu só quero agradecer pela oportunidade de estar aqui em nome do grupo, lembrando que essa página não é minha, é do grupo. Então, agradeço todos vocês do Grupo Encontro Espírita pela oportunidade e foi incrível, uma noite super gostosa. Muito obrigado mesmo.